10 de maio de 2024 e mais um pôr do sol estamos oferecendo a vocês. Sou muito grato por aqueles que nos ouvem, são milhares de pessoas que recebem e muitos dão respostas, outros não dão. Eu peço àqueles a quem chegar e dê um ok. Isso é muito bom para saber até onde está indo a mensagem. Hoje nós vamos falar sobre o nosso chamado, é a nossa vocação. A palavra vocação é chamado. Deus nos chama de uma maneira especial, assim como chamou os profetas e os reis e os homens de Deus para uma missão. Ele chama a mim e a você também para isto. Cada um tem uma missão para a desenvolver. Procure fazer a vontade de Deus de alguma maneira, da maneira que mais lhe é próprio. Se tem habilidades, faça isso. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado. Estamos por tudo aquilo que o Senhor nos concede. Obrigado pelo chamado que o Senhor nos faz para pregar o Evangelho, através da palavra, através do exemplo, através também das cerimônias. São essas três maneiras de testemunhar a Ti, Pai Santo. Dá-nos a Tua sabedoria, dá-nos o Teu amor, a Tua compreensão e muito obrigado pela inteligência que cada um de nós tem. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso chamado. Isaías 56, de 1 até o 12. Aqui na minha Bíblia aparece a vocação dos gentios. É chamado. E começando diz assim: assim diz o Senhor. Mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Deus diz que está próximo para chegar. Isso é Isaías 56. Já está caminhando para o 66, que é o último capítulo de Isaías, quando ele completa a sua obra. Como eu já falei em dias passados, que o livro de Isaías é um livro do Novo Testamento, porque ele fala de Jesus. E no verso 2 ele diz: bem-aventurado o homem que faz isto. Bem-aventurado significa feliz o homem que faz isto. E o filho do homem que nisto se firma e que guarda-se de profanar o sábado e guarda a sua mão para não cometer erro algum. Não fale ao estrangeiro que vê chegada ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, se separar do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. O estrangeiro era dito que ele não podia se chegar a Deus, porque o Deus tinha um povo. Engano, porque Deus ofereceu o seu filho para todos os seres humanos. E diga ao eunuco que ele é uma árvore seca. Haviam 3 tipos de eunuco: o que era forçado a ser, o que era de nascença e um que se fazia eunuco por escolha. E eram usados pelos reis e por muitas empresas. No verso 4 diz assim: porque assim diz o Senhor aos eunucos, que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraça a minha aliança. Se um eunuco, considerado árvore seca, se ele guardar os sábados e se ele fizer a vontade de Deus, Deus faz com ele uma aliança. Que extraordinário, não é isso? E nós, que nem somos estrangeiros e nem somos eunucos, muito mais Deus se aproxima de nós e promete maravilhas. Vamos então obedecer a palavra de Deus através dos 10 mandamentos, em especial o 4º mandamento. Por que mesmo? Eu digo em especial porque é o mais esquecido. Nenhuma igreja prega que devemos desonrar pai e mãe, matar, roubar, adulterar. Mas algumas dizem: não precisa guardar o sábado. Outras dizem: não precisa mais guardar os mandamentos. Como não? Quem peca, quebra mandamentos. E quem peca, destitui a graça divina de si. Nós ouvimos Jesus dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E alguém diz ainda: é impossível.
Como? Quem é que falou que é impossível guardar os mandamentos? Pediria Deus a nós algo impossível? Uma coisa eu sei, tudo de bom que nós fazemos é através de Cristo, porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. O verso 5 diz assim: darei à minha casa dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que dos filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles. Ele está se referindo aos eunucos, aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para servirem e amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, abraçam a minha aliança. Precisa de explicar isso? De maneira nenhuma. Deus é claro, Ele nos ama. Ele nos dá um sábado para que a gente se dedique a Ele, abrace-o, adore-o, assista a família. E também os levarei ao meu santo monte, alegrar-me-ei na minha casa de oração, e os seus sacrifícios e os seus holocaustos são aceitos no meu altar. Hoje não tem mais sacrifícios, oferecimento de cordeiros, etc., porque Cristo já fez isso, mas nós temos ainda algo a fazer por Cristo, algum sacrifício. O nosso grande sacrifício é pedir para Deus tirar de nós as coisas carnais e possamos ter alegria nas coisas espirituais. Para isso temos que abdicar das coisas que não levam a Cristo. E a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Eu tenho sabido de muitas pessoas em igrejas diversas que reúnem-se aqueles que são sinceros para estudar a Bíblia e começar a fazer a vontade de Deus. Eu tive o prazer dessa semana conhecer um senhor que disse que na igreja dele, ele tem agora um grupo especial para estudar a Bíblia. Eles decidiram estudar a palavra de Deus crua e nua, conforme ela diz, sem subterfúgios, sem enganos, sem conversas dos líderes, que são chamados de falsos profetas, falsos guias. E aqui tem uma mensagem aos guias cegos. Vós todos os animais do campo, todas as feras e dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos. Seus pastores, seus ensinadores, seus professores, seus líderes, nada sabem. Por que não sabem, se eles têm a palavra? Eles leem a palavra de uma maneira e dizem outra. Não desculpas para não mais guardar a lei de Deus? São cães mudos, não podem ladrar. São sonhadores, preguiçosos que gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um com a sua ganância, todos sem exceção. Dos que são falsos, não tem exceção. Vindem, dizem eles, trazei vinho e nos encharquemos com bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famosos. Vamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, abrir a Bíblia e saber o que é que Deus diz para nós? São Paulo diz que os bereanos eram mais prudentes do que os de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra e chegando em quase eles abriam os rolos sagrados para ver se de fato estavam dizendo isto mesmo. Uma senhora me disse assim: o meu pastor disse que a lei de Deus não é mais para guardar. E eu, com muito cuidado, e disse: o que é que a senhora entende de lei de Deus? A senhora conhece onde está? Ele falou os mandamentos que não precisam mais ser guardados? Eu convidei para que ela abrisse os 10 mandamentos e fui lendo para ela. A senhora acha que isso deve ser ainda observado ou não? Ela disse: sim, sim, isso sim. E então, esses são os mandamentos. O que aconteceria se o mundo não guardasse as leis que são baseadas nos mandamentos?
o mundo seria um caos, apesar de ele ser um caos. E as nações que abandonam a lei de Deus, eles ficam inviáveis. Nós conhecemos esses lugares. Vamos orar a Deus e agradecer a Ele, porque ainda há tempo para estudarmos a Bíblia. Vai chegar um momento que não teremos mais. Para isso é preciso que nós saibamos o que é que ela pede, porque o Espírito Santo vai lembrar das palavras que nós aprendemos. Prezados amigos, cuidado, para não sermos enganados pelos lobos devoradores. A palavra de Deus é pura e eficaz, mas não vamos permitir que nos digam coisas que não são bíblicas. É um assim diz o Senhor. Está escrito? Lógico que muitas vezes está escrito de uma maneira e é mal entendida. Eu conheço alguns casos assim. Se alguém desejar saber onde é que tem esses enganos, em que versos da Bíblia, eu poderia ajudá-lo. Que Deus nos abençoe ricamente e o nosso telefone é 11 994 05 5612, está à disposição de vocês. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Obrigado pela tua palavra e obrigado por ter nos ensinado esta sabedoria, esse segredo de não abrir mão daquilo que está escrito e do entendimento que é preciso ter. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para vocês. Que Deus nos abençoe.